O futebol costuma ser contado como jogo, mas algumas histórias vão além do campo. Esta é a história de um clube que nasceu do povo, enfrentou o sistema e nunca se curvou. Aqui, o Vasco da Gama não é apenas futebol, é resistência, é identidade, é memória. No início do século XX, o Brasil ainda respirava exclusão. A escravidão havia sido oficialmente abolida, mas a liberdade não havia chegado para todos. Negros, pobres, imigrantes e trabalhadores braçais continuavam afastados dos espaços de poder, prestígio e visibilidade. O futebol, que começava a se popularizar no Rio de Janeiro, não era diferente. Era um esporte restrito à elite branca, praticado em clubes fechados, ligados à aristocracia e às famílias tradicionais. Naquela época, jogar futebol não era apenas chutar uma bola. Era pertencer a um círculo social. Era ter sobrenome, endereço, aparência e comportamento aceitáveis. Mas enquanto a elite se fechava, o porto do Rio de Janeiro fervilhava. Navios chegavam todos os dias trazendo imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, homens simples, trabalhadores, que carregavam sacas, descarregavam mercadorias e viviam à margem da sociedade carioca. Entre esses homens havia um sentimento comum. Eles não pertenciam a lugar nenhum. E é justamente desse sentimento que nasce uma das histórias mais importantes do futebol brasileiro. No dia 21 de agosto de 1898, um pequeno grupo de portugueses se reuniu no bairro da Saúde, região portuária do Rio de Janeiro. Eles não pensavam em futebol, pensavam em remar. Nascia ali o Clube de Regatas Vasco da Gama, batizado em homenagem ao navegador português que desafiou o desconhecido e cruzou oceanos. O nome não foi escolhido por acaso. Vasco da Gama representava coragem, ruptura e enfrentamento. Desde o primeiro dia, o clube carregava um símbolo poderoso, a Cruz de Malta. Uma cruz associada a viagens, resistência e fé em tempos hostis. O Vasco não nasceu nos salões da elite. Nasceu entre trabalhadores, imigrantes e homens simples, e isso mudaria tudo. Poucos anos depois, o futebol entraria no clube quase como um acaso, mas quando entrou, entrou para ficar. E o Vasco não jogaria o mesmo jogo que os outros clubes jogavam fora de campo. Ao montar seus primeiros times de futebol, o Vasco tomou uma decisão silenciosa, mas revolucionária. O clube não exigia sobrenome, não exigia cor da pele, não exigia status social. O que importava era jogar bola. Negros, operários, imigrantes e pobres começaram a vestir a camisa cruz-maltina. E isso incomodou muito. Enquanto outros clubes barravam jogadores por critérios raciais e sociais, o Vasco vencia dentro de campo com um time que representava o povo. As vitórias começaram a se acumular e, junto com elas, o incômodo da elite. O futebol, que deveria ser apenas um esporte, estava se tornando um espelho da sociedade. E o Vasco estava mostrando aquilo que muitos queriam esconder. Em 1923, o Vasco conquista o Campeonato Carioca, com um time majoritariamente formado por jogadores negros, pobres e operários. Foi a gota d'água. No ano seguinte, os clubes tradicionais se organizaram. Criaram uma nova liga. Mas havia uma condição para o Vasco participar. Ele deveria excluir 12 jogadores do seu elenco. Jogadores considerados inadequados. Não por jogarem mal, mas por quem eram. Era a tentativa explícita de forçar o Vasco a se curvar. A resposta viria em forma de uma carta. Uma carta que atravessaria o tempo. Em 1924, o Vasco escreve a resposta histórica. O clube se recusa a excluir seus jogadores, se recusa a negociar sua identidade, se recusa a compactuar com o preconceito. A carta não era agressiva, era firme, clara, irrevogável. O Vasco preferiu ficar fora da liga a trair seus próprios princípios. Naquele dia, o clube deixou de ser apenas um time de futebol. Virou símbolo, símbolo de resistência, de inclusão, de enfrentamento ao sistema. O Vasco nasceu para remar, mas cresceu para lutar.
E essa luta nunca terminou. Porque enquanto existir exclusão, enquanto houver injustiça, a história do Vasco continuará sendo contada. Esta não é apenas uma história sobre futebol. É sobre identidade. É sobre resistência. É sobre nunca se curvar. A resposta histórica não foi apenas um gesto de coragem. Ela teve consequências. Ao se recusar a excluir seus jogadores, o Vasco foi isolado. Ficou fora da principal liga do futebol carioca, sem jogos importantes, sem visibilidade, sem o prestígio que os grandes clubes da elite mantinham entre si. Para muitos, aquilo seria o fim. O clube formado por trabalhadores, imigrantes e negros agora enfrentava algo ainda maior do que o preconceito: o silêncio. Sem grandes partidas, sem manchetes positivas, sem espaço nos jornais tradicionais, o Vasco parecia condenado ao esquecimento. Mas havia algo que ninguém conseguia tirar daquele clube: a convicção. Enquanto os clubes da elite disputavam campeonatos entre si, o Vasco continuava treinando, sem glamour, sem holofotes, sem garantias. Os jogadores sabiam que não eram apenas atletas, eles representavam uma causa. Cada treino era um ato de resistência, cada jogo amistoso uma prova de que o futebol não pertencia apenas a um grupo seleto. O Vasco não pedia desculpas, não voltava atrás, não negociava seus valores. E isso, silenciosamente, começava a mudar a opinião pública. Longe dos salões aristocráticos, o povo observava. Trabalhadores, negros, imigrantes e moradores das periferias viam no Vasco algo que nunca haviam visto em um clube de futebol: representatividade. O Vasco não falava por eles, o Vasco era eles. A torcida começou a crescer de forma orgânica, sem marketing, sem propaganda, era identificação pura. Enquanto outros clubes tinham sócios influentes, o Vasco ganhava algo mais poderoso: o apoio popular. Com o passar do tempo, a exclusão começou a pesar, não para o Vasco, mas para o sistema. A liga criada para afastar o clube começava a perder legitimidade. O público questionava. A imprensa começava a hesitar. Como justificar um campeonato sem um dos times mais populares da cidade? A tentativa de punição estava se transformando em um erro histórico, e o sistema, pressionado, começou a recuar. O Vasco retorna, não de cabeça baixa, não pedindo permissão. Volta com sua identidade intacta, volta como símbolo, volta maior do que quando saiu. A partir dali, o clube jamais seria visto apenas como um time de futebol. O Vasco havia mostrado que era possível vencer sem abrir mão de princípios, que era possível enfrentar estruturas injustas, que era possível resistir. E essa postura moldaria tudo o que viria depois, inclusive a construção de um estádio que mudaria para sempre a história do futebol brasileiro. Mas essa é a próxima história. O Vasco não voltou para jogar, voltou para provar que jamais se curvaria. No início da década de 1920, vencer não era suficiente. No futebol carioca, vencer do jeito errado era imperdoável. E o Vasco vencia. Vencia com um time formado por homens que não deveriam estar ali segundo as regras não escritas da sociedade da época. Negros, pobres, operários, imigrantes. Homens que jogavam futebol depois de jornadas exaustivas de trabalho. Homens que não tinham sobrenome influente. Homens que não pertenciam aos salões da elite. A cada vitória, o incômodo aumentava. Porque o problema nunca foi o futebol. O problema era quem estava vencendo. Eles ficaram conhecidos como camisas negras, não por um uniforme oficial, mas por uma tentativa de rotulá-los, de marcá-los, de reduzi-los. Entre eles estavam nomes como Fausto, Domingos da Guia, Bolão, Claudionor, Nicolino. Jogadores que mudariam para sempre o futebol brasileiro. Mas antes disso, precisaram sobreviver. Muitos eram acusados de não terem condições morais para jogar futebol. Outros eram perseguidos por terem profissões consideradas indignas para um atleta. A bola nos pés era talento,
Mas fora de campo, eles carregavam o peso do preconceito. O sucesso dos camisas negras escancarou algo perigoso para a elite. O futebol podia ser um caminho de ascensão. Se aqueles homens podiam vencer dentro de campo, o que mais poderiam conquistar fora dele? A resposta do sistema foi rápida. Criaram regras, criaram exigências, criaram critérios que nada tinham a ver com futebol. Tudo para afastar quem não se encaixava. O objetivo não era organizar o esporte, era controlar quem podia brilhar. Muitos camisas negras foram empurrados para fora do Vasco. Outros tiveram suas histórias apagadas dos registros oficiais. Alguns só seriam reconhecidos décadas depois. Outros, nunca. O futebol brasileiro seguiu em frente, mas deixou para trás os homens que ajudaram a construí-lo. O silêncio foi uma segunda punição, talvez a mais cruel. Porque quando uma história não é contada, ela deixa de existir. Mas nem tudo pode ser apagado. Os camisas negras mudaram o futebol para sempre. Eles abriram portas, quebraram barreiras, forçaram o esporte a se popularizar. Cada jogador negro que entrou em campo depois deles carrega um pouco dessa história. O Vasco não foi apenas o clube que os acolheu, foi o clube que se recusou a apagá-los. E enquanto essa história for contada, eles continuam vivos. O futebol tentou esquecê-los. A história não pode. Há histórias que o sistema tenta apagar, mas algumas resistem, porque foram escritas com coragem. Depois de enfrentar a elite do futebol e se recusar a apagar seus jogadores, o Vasco passou a carregar um rótulo perigoso. Não era apenas um clube popular, era um clube incômodo. Cada passo do Vasco era observado, cada vitória era relativizada, cada derrota amplificada. Não se tratava mais apenas de futebol, tratava-se de controle. O clube que havia desafiado o sistema agora precisava ser contido. E o primeiro passo para conter alguém é tentar calá-lo. A imprensa da época tinha lado, e não escondia isso. Enquanto clubes tradicionais eram exaltados, o Vasco era tratado com desconfiança. Vitórias eram minimizadas, conquistas eram atribuídas ao acaso. Derrotas ganhavam manchetes exageradas. Nos bastidores, dirigentes sofriam pressão constante, questionavam decisões, contestavam títulos, criavam obstáculos administrativos. O objetivo não era melhorar o futebol, era desgastar o Vasco, cansar, isolar, silenciar. A independência sempre cobra um preço. O Vasco, por não se alinhar à elite dominante, passou a enfrentar dificuldades que iam além do campo. Negociações travadas, acesso restrito a recursos, tentativas frequentes de deslegitimação. Mas o clube tinha algo que poucos tinham: base popular. Enquanto tentavam silenciá-lo nos salões, o Vasco crescia nas ruas, e isso assustava ainda mais. O silêncio imposto nunca funcionou. Quanto mais tentavam apagar o Vasco, mais ele aparecia. A torcida crescia, a identidade se fortalecia, o clube se tornava símbolo de algo maior. O Vasco não falava apenas por si, falava por quem nunca teve voz. E isso tornava qualquer tentativa de apagamento inútil. O Vasco atravessou décadas sendo questionado, pressionado e testado, mas nunca silenciado. Porque clubes podem ser perseguidos, podem ser atacados, podem ser desacreditados, mas quando representam um povo, não podem ser calados. O Vasco não sobreviveu apesar das tentativas de silêncio, sobreviveu por causa delas. Quanto mais tentavam calar o Vasco, mais clara ficava sua voz. Algumas histórias resistem porque nunca aceitaram o silêncio. Esta história não termina aqui, porque o Vasco não é feito apenas de títulos ou partidas, é feito de lutas, escolhas e resistência. Enquanto houver memória, enquanto houver voz, essa história continuará sendo contada. Este foi mais um capítulo de uma história que vai além do futebol. Aqui, o Vasco não é apenas um clube, é identidade, resistência e memória. Este é o canal Vasco, Além do Campo.